Pessoal, o objetivo aqui é o seguinte: dado um triângulo cujas medidas dos lados A, B e C são conhecidas, nós queremos determinar as áreas dos triângulos 1 e 2. Que triângulos são esses? São os triângulos formados pela bissetriz relativa à base. A bissetriz divide esse ângulo em dois ângulos congruentes, correto? Esses dois ângulos são congruentes, têm a mesma medida. Nós queremos então, conhecendo os lados A, B e C, determinar as áreas dos triângulos 1 e 2. Para isso, nós vamos chamar esse segmento de X, esse segmento de A menos X. A menos X é esse, certo? Nós queremos então qual a área do triângulo 1, qual a área do triângulo 2. Então nós vamos seguir o seguinte procedimento. Vamos calcular X pelo teorema da bissetriz interna, vou te mostrar como é que faz. Para calcular esse X, o teorema da bissetriz interna diz o seguinte: olha aqui, quais os lados que formam esse ângulo todo? Né, esse lado e esse. Observa que essa bissetriz ela determinou na base dois segmentos, o segmento X e o segmento A menos X. Então a proporção pelo teorema da bissetriz interna é: esse lado está para X, assim como esse lado está para A menos X. Não é bacana a proporção? Proporção fácil de entender. Então nós vamos calcular X por esta proporção. Depois de calculado o X, nós vamos dividir X pela medida do lado A. A medida do lado que contém X. X dividido pela medida do lado. Esse valor vai nos dar o quê? Ele vai nos dar exatamente a relação entre as áreas desses dois triângulos e a área do triângulo todo. Tá certo? Então, olha aqui, qual é a sequência? Primeiro, calcular a área do triângulo de lados A, B e C, pela fórmula de Herão ou de Ribeiro. Que triângulo é esse? O triângulo todo. Calcula a área porque tem os lados A, B e C. Segundo, determinar a medida X pelo teorema da bissetriz interna. Como que é isso? Ó, C está para X, assim como o B está para A menos X. Está aqui. C está para X, assim como o B está para A menos X. Eu tinha trocado as letras, mas você viu que é aquilo que eu mostrei. Terceiro, dividir X pela medida do lado que o contém, no caso A. O quociente x dividido por A é a relação entre as áreas de 1 e 2 e o triângulo de lados A, B e C. Por exemplo, veja aí o exemplo. Se x dividido por A for 0,2, significa que a área do triângulo menor é igual a 0,2 vezes a área do triângulo ABC, o triângulo todo. E a área do outro triângulo é igual a 0,8 vezes a área do triângulo ABC. Por quê? Porque 0,2 mais 0,8 é igual a 1. E é só o que nós temos que fazer. Então veja aí um exemplo. Veja aqui um exemplo, agora vamos resolver. O exemplo é: foi dado um triângulo de lados 6, 5 e 3. Aqui é a bissetriz relativa à base. Esse segmento é x, esse segmento aqui é quanto? É 6 menos x. Nós queremos saber as áreas dos três triângulos, certo? Então, primeiro nós vamos calcular x. Como que eu calculo x? 3 está para x, assim como 5 está para 6 menos x. Esse cálculo aqui, multiplicando, né, meios extremos, 5x é igual a 3 é 6, 18, 3 é x menos 3x. 3x passa para o primeiro membro, 5 mais 3, 8x é igual a 18. Então, o x é igual a quanto? 18 oitavos. Dividindo por 2 dá 9 quartos. 9 quartos também é o mesmo que 2,25 exatamente, certo?
Então isso significa que o x é 2,25 centímetros, esse x aqui. Agora nós vamos dividir esse x pelo lado 6. Então vai ficar assim, ó, 9 quartos, que é o x, dividido por 6, dividir é multiplicar pelo inverso, então multiplicado por 1/6. Dividindo aqui por 3, 3 por 3, 9 por 3 dá 3, 3 vezes 1, 3, sobre 4 vezes quanto? 6 dividido por 3 dá 2. Isso aqui deu quanto? Isso aqui deu 3/8. Está aí a relação. O que esses 3/8 quer dizer? Quer dizer que o triângulo menor, a área dele é 3/8 da área do triângulo todo. Então nós vamos calcular a área do triângulo todo e multiplicar por 3/8, nós vamos ter a área desse triângulo. E a área desse aqui? Ora, se a área desse triângulo menor é 3/8 da área do triângulo todo, a área desse triângulo aqui é quanto? É 5/8 da área do triângulo todo. 5/8 da área total, triângulo todo, tá? Dado, né? Entendeu isto? Porque 3/8 mais 5/8 é igual a quanto? 8/8 ou igual a 1. Entendeu? Então agora o que nós devemos fazer? Calcular a área do triângulo que tem lados 3, 5 e 8, 6, triângulo todo, pela fórmula de Herão ou pela fórmula de Ribeiro, certo? Nós vamos ter a área do triângulo. Aí para calcular a área desse aqui, eu multiplico por 3/8. E para calcular a área desse aqui, eu multiplico a área total por 5/8. Você vai ver que as áreas desses dois somadas vai dar a área do triângulo inteiro, evidentemente. Não é interessante? Muito interessante. Entendeu o que foi feito? Como a minha gravação é de pequeno tempo, tempo de pouco mais de 7 minutos, que já está acabando, estamos aí com 30 segundos, então não deu tempo de calcular a área do triângulo de lados 3, 5 e 6. Aí, como eu te falei, você pega a fórmula de Herão ou a minha fórmula, a fórmula de Ribeiro, calcula a área. Aí, para calcular a área desse, multiplicar a área total por 3/8. E a área desse? A área total vezes 5/8. Não é bacana? Então é isso por enquanto. Na próxima eu vou resolver a área desse triângulo. Até a próxima e obrigado.